A paz do Senhor para você, meu irmão, que está me acompanhando no YouTube. Este é o canal Pérolas do Evangelho. Seja muito bem-vindo. Este canal tem como propósito compartilhar e propagar a palavra de Deus para todos. Amém? Desde já eu agradeço a sua audiência. Seja você evangélico, católico ou espírita, você é muito bem-vindo neste canal, pois a palavra de Deus é universal. Amém? Caso você goste desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas, pois desta forma você está abençoando o meu trabalho, o meu ministério. Amém? Eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês que está na primeira epístola de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 24. E o tema da mensagem de hoje é: somos filhos de Deus. Diz assim a palavra de Deus: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus, Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém. É um texto longo, eu li o capítulo 3 todo, mas aqui está falando sobre os filhos de Deus. E o tema da mensagem de hoje é: somos filhos de Deus. Como nós sabemos que somos filhos de Deus? Aqui a passagem, ela fala que aquele que comete pecado não é filho de Deus, é filho do diabo. Aí você vai se questionar: poxa, Bruno, mas eu sou pecador, a Bíblia diz que somos todos pecadores. É verdade. Quando João fala aqui que aquele que peca é filho do diabo e aquele que não peca é filho de Deus, ele não está falando de perfeição. A palavra santo significa separado.
Quando Deus escolheu Israel para ser sua nação eleita, ele separou Israel das outras nações. Deus deu outras tradições, uma outra cultura e outros costumes para Israel. E assim ele faz com a igreja. Ou seja, separado é uma pessoa que tem os costumes diferentes dos outros, uma pessoa separada, uma pessoa que é propriedade exclusiva de Deus. Isso é ser um santo. Integridade não é sinônimo de perfeição. Você pode ser íntegro e errar. Obviamente, a Bíblia não está estipulando um padrão inatingível. Não é isso. No caso que ele fala, aquele que vive no pecado é filho do diabo e aquele que não comete pecado é filho de Deus, ele está falando das pessoas que vivem no pecado, não é aquelas que erram acidentalmente. Se você erra de propósito, a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está em pecado. Então, o cristão, ele tem que cometer erros acidentais. Ele tem que procurar ser o mais correto, o mais honesto, o mais íntegro possível. E nisso ele vai ser reconhecido por Deus e pelos homens como filho de Deus, como uma pessoa honesta, como uma pessoa abençoada. Já o filho do diabo, ele vai viver na iniquidade, ele vai viver no pecado, vai viver no erro, fazendo um monte de coisa errada. É isso que ele está falando aqui. A pessoa que não é a pessoa que comete um erro, se arrepende e muda. É a pessoa que comete um erro, não reconhece o seu erro, permanece no erro e não muda. Esse é filho do diabo. E ele fala que nós temos que amar uns aos outros, porque Deus se manifesta no amor. João foi conhecido como um apóstolo do amor. Ele está falando, se você é filho de Deus, você apenas não tem que ser íntegro, você tem que também amar o seu próximo, amar o seu irmão, o seu semelhante, aquele que está perto de você. E quando fala de amar o próximo, não é amar aquele que te faz bem, é amar o teu próximo, seja aquele que te faz mal ou aquele que te faz bem, porque isso agrada a Deus. E aqui ele fala, aquele que é nascido de Deus, ele vai falando e ele fala, mas nós sabemos, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Jesus falou que se eu cobiçar uma mulher com os olhos, eu já adulterei com ela. E aqui ele está falando, João ele está falando, que qualquer que aborrece o seu irmão é homicida, é o mesmo princípio. Aquelas pessoas rixosas, barraqueiras, escandalosas, que gostam de arranjar briga, confusão, que só vivem em pé de guerra. Deus abomina isso, a contenda é o pecado que Deus mais abomina. O que é a contenda? Essas brigas, esses barracos que as pessoas fazem. E a Bíblia diz que quando você aborrece o seu irmão, você já é um homicida, já é um assassino. Porque você está matando a alegria do teu irmão, a paz do teu irmão, está roubando a paz, a alegria dessa pessoa. Então, queridos, e muitas das vezes é de uma discussão que surge uma briga e até mesmo um homicídio. Então, nós temos que nos apartar da aparência do mal. Nós não podemos fazer aquilo que é incorreto aos olhos de Deus. Então ele fala, e ele também fala, não se espantem se eles te maltratarem como um malfeitor, porque o mundo está cego, o mundo está nas trevas, o mundo é do maligno, mas nós somos de Deus, a igreja é de Deus, e nós somos luz, e o mundo não vai entender isso, porque ele está cego, as pessoas estão cegas, foram cegadas por Satanás. E aí João fala, não fique espantado se as pessoas te perseguirem, te tratarem mal. Mas em contrapartida ele diz, continue amando, continue perdoando. Porque nisso nós somos reconhecidos como filhos de Deus. E queridos, por incrível que pareça, quando nós perseveramos na fé, no amor, no perdão, Deus nos abençoa muito. Vale sempre a pena amar, perdoar, permanecer na fé, porque Deus vai te abençoar. Ainda que aquele que te faz mal não te retribua, Deus vai te retribuir. E nisso, nós somos reconhecidos como filhos de Deus. E ele fala aqui, não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Caim e Abel, quando Caim e Abel foram oferecer sacrifício a Deus, Caim ofereceu as frutas, porque ele era agricultor. Caim
Caim ofereceu frutas porque ele era agricultor. Abel ofereceu um novilho, uma ovelha, porque ele era pastor de ovelhas. E Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque Abel deu a melhor ovelha, deu o melhor que ele tinha para Deus. Já Caim deu coisas inferiores, deu a pior fruta, o pior alimento para oferecer sacrifício. E aí a Bíblia fala, e aí Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim. E qual foi o resultado? Caim sentiu tanta inveja que matou o seu irmão. E ele fala logo em seguida, não fique espantado se o mundo aborrece vocês. Por quê? Foi o que aconteceu com Abel. E é o que acontece com muitos cristãos em volta do mundo. Por fazerem um bem, são tratados como malfeitores, porque suas obras são boas. E aqueles que os perseguem têm obras ruins, obras más. Caim era do maligno, porque ele matou o seu irmão. Mas nós não podemos ter esse sentimento no coração, mesmo quando as pessoas nos fazem mal. Nós temos sempre que perdoar, dar a outra face, pagar o mal com o bem, porque nisso nós seremos reconhecidos até mesmo pelo ímpio, como filhos de Deus. E é isso, essa palavra que eu queria transmitir para você, que nós somos filhos de Deus, que você possa prevalecer, perseverar na fé, que você continue fazendo a diferença, que você continue amando o próximo, que você não brigue, não arranje confusão com as pessoas, contendas, brigas, e que você entenda que o Filho de Deus ele não pode viver no pecado. Ele tem que viver em santidade. Você pode errar, pode tropeçar, mas quando você errar, você pede perdão a Deus, que Deus vai te purificar, vai te santificar, e assim você será reconhecido como Filho de Deus. Perfeito só Jesus. Aqui na terra nenhum de nós vai ser perfeito. Todos nós vamos cometer erros, todos nós vamos ter as nossas falhas, mas nós não podemos permanecer no erro. Se você permanece no erro, não se arrepende, continua no pecado, você não será reconhecido como filho de Deus. Você será filho de Satanás, filho do diabo. Porque essas são as obras do maligno. Amém? Que Deus possa ter abençoado a sua vida como abençoou a minha. Deixe o seu like caso tenha gostado do vídeo e compartilhe com outras pessoas essa mensagem. Amém? Pois desta forma você está me abençoando. Desde já agradeço sua audiência e até a próxima semana.